Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar no brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. E a igreja canta. Deixa a luz do céu. Deixa sim, Senhor. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Amém? Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solta o cabo da nau, trevas vêm te assustar, tempestades no mar, a montanha, o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega. E na Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, quero ouvir. Solta o cabo da nau, toma o vento na mão e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus. Quando pedes mais fé, quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. E quando a mão de poder, quando a mão o teu ego tira, sobre as ondas poderás andar. Quero ver a igreja animada. Solta o, toma os remos e navega. Tá bonito. E então tu verás, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele, oh glória, serás. Solta o cabo da nau e toma os remos e navega. Com fé em Jesus. E então tu verás. E então, que bonança. Por quê? Pois com ele seguro serás. Amém. Solta o cabo da nau. Glória a Deus.
Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia na Tua casa. Vem nos abençoar, vem nos proteger, nos dar saúde, sabedoria para viver nesse mundo. Abençoe todos que precisam de Ti nesse momento, precisam de saúde, de uma casa, de um lar. Abençoe todas as crianças, abençoe a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém! A banda tá boa, viu? Feliz, feliz pra casa, ele agora tá, aleluia. Feliz, feliz da casa, ele adora. Feliz da casa, ele adora, aleluia. Feliz, feliz da casa, ele adora. Nome do Senhor, nome do Senhor, nome do Senhor, pra sempre. Nome do Senhor, diga nome do Senhor, diga nome do Senhor, pra sempre. O João falou, uma criança, ela vai aprendendo com o tempo, né? Com os pais vão ensinando e ela vai aprendendo. Que até as pessoas mais velhas falam que criança é como um papagaio, né? Tudo que você fala, ele copia, né? Então, mesmo assim, somos nós, que com muitos tempos da igreja, muitas pessoas, muita gente, não aprenderam ainda o verdadeiro evangelho, né? Vive na igreja, mas, infelizmente, é como estivesse no mundo, não aprende os ensinamentos que é passado, né? Que é ensinado na Bíblia, né? Quando você está na igreja, você é uma coisa. Quando você está lá fora, você é outra. E a gente, como cristão, a gente temos que dar bom testemunho, né? Tanto na igreja como lá fora. Agora, eu quero trazer uma discussão muito boa que a lição traz, que ele diz assim, que vocês não podem ser carnais, andando segundo os padrões desse mundo, dos padrões humanos. Quando a gente pensa em não ser igual ao mundo, ou não copiar o mundo, nós levamos muito no sentido moral. Nós não podemos ser igual ao mundo, como o mundo se veste, nós temos que vestir diferente. O mundo vai para as baladas, para as festas, nós devemos ser diferentes. Mas, às vezes, na própria igreja, às vezes até mesmo entre as próprias lideranças, e é isso que também estava acontecendo em Coríntios, às vezes, as pessoas estão agindo segundo a carne, e com a motivação errada. Muitas vezes, com a motivação espiritual. Por exemplo, os fariseus, que muitas vezes chegavam e publicavam em alto e bom tom que eles oravam 2 vezes, que eles não eram como os publicanos, que eles jejuavam. Então, em nome de uma certa espiritualidade, ele estava ali agindo segundo a carne. Ele era carnal. Olha, mas como assim? Ele está ali agindo em nome de uma espiritualidade. Mas muitas vezes
o legalismo, a forma como que ele quer seguir a religião, é uma forma o quê? É uma forma carnal. Mesmo que seja em nome de Deus, mesmo que seja pelo motivo certo, né? Tipo pela oração, eu vou para a igreja sempre, não sou como esses outros aí que ficam faltando dos cultos. Então a gente pode até achar que é uma espiritualidade, um nível alto de espiritualidade, mas é uma espiritualidade falsa. E segundo o apóstolo Paulo, isso não é ser maduro. Quem faz isso não atingiu um certo amadurecimento espiritual. E continua seguindo os padrões humanos. Continua agindo pela carne. Porque a motivação dele não é Jesus. Ele não está sendo motivado pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo não é gerado pela transformação do Espírito Santo, que o Espírito Santo opera nele. Mas está sendo gerado pela sua própria carne, pela sua própria obra. Falamos até isso quando falamos da lição dos Gálatas, né? Então, ele faz aquilo pela motivação própria, para mostrar diante dos homens, das outras pessoas, que ele é melhor que os outros. Uma falsa justiça, uma justiça própria. E isso também é seguir os padrões do mundo, os padrões humanos. Isso também é ser imaturo, é agir segundo a carne. Pois como coloca aqui o pastor Carlos, imaturo, aqui em Coríntios, vem sendo como sinônimo de carnal. Alguém que está carnal. Por isso que o apóstolo Paulo diz que só deu leite. Ora, uma criancinha quando nasce, você não vai dar comida sólida, tem que esperar um certo tempo, né? Acho que é 6 meses. Então só leite. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu poderia até dar comida sólida para vocês, mas vocês ainda são bebês, vocês são imaturos, vocês não têm condições ainda de ouvir o que deve ser ouvido. Então, por isso que eu dou leite para vocês são carnais, fica aí com picuinha na igreja, com divisão na igreja, com ciúme um do outro, para ver quem é melhor. Eu sou do apóstolo Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, cada um querendo ser mais que o outro. E às vezes isso tem dentro da igreja, a gente diz assim, nós somos diferentes do mundo, não copiamos o mundo. Pode até ser que em outras coisas você não copia, mas nisso, disputa de cargo, disputa de espaço, a vaidade, tudo isso, se isso não é ser do mundo, até mesmo assim, olha, aqui tem hierarquia, eu sou o pastor, você é isso, você é aquilo, e a gente viu na lição passada que aos pés da cruz de Cristo, não existe hierarquia, todo mundo é igual. Existe lá fora, lá existe patrão empregado, lá existe o Uber, existe o médico, existe o professor, mas aqui não existe, só existe o servo de Cristo. Isso mostra qual deve ser a atitude que a igreja deve tomar diante de algum pecado, principalmente pessoas que estão iniciando a caminhada. Se a gente for tratar as pessoas, olha, você chega na igreja mesmo, você tem que ver que você é uma nova criatura. O apóstolo Paulo disse isso. Aí começa a controlar a vida da outra pessoa. O sábado, a gente falou, uma lição que a gente teve recente sobre o sábado. A pessoa chega na igreja, a gente prega o sábado, a pessoa se converteu. Mas a gente já quer que ele guarde o sábado como se ele já guardasse há muito tempo. Não, deixa o tempo dele, de Deus. O que você tem que fazer é como o apóstolo Paulo fez. E não ficar, olha, contando para o pastor, fulano está transgredindo o sábado, fulano está fazendo isso, fulano fuma, rapaz. Você vai deixar ele cantar lá na frente? E agora? Olha a dinâmica que eu estou trazendo. Pastor, Deus vai cobrar do senhor, viu, pastor? Porque o irmão ali, ele aceitou Jesus Cristo, mas ele está cantando na frente lá, você está deixando, mas ele está fumando. É ele Deus. Porque não é fácil. Não é fácil. O apóstolo Paulo poderia, simplesmente, eu acredito que chegaram alguém para Paulo, olha, tem alguém na igreja ainda com prática imoral, lá dentro da igreja, tendo relação sexual com a madrastra. E você está deixando ele lá para frente, apóstolo Paulo. Como é que pode? Aí o apóstolo Paulo escreve, olha, eu sei da graça que está confirmada em vocês, da riqueza de conhecimento, vocês têm doutrina, vocês têm conhecimento, vocês só precisam avançar. O apóstolo Paulo não quer que ninguém regrida. Volte lá para o seu vômito, vá para as suas práticas, não fique na igreja. Não, ele diz assim, vamos partir de onde você começou, você está na graça, você está um bebê, mas agora você precisa crescer. Você precisa amadurecer.
essas práticas que vocês tinham no mundo, não podem trazer para cá. É por isso que vocês... Vamos ler aí, 1 Coríntios 3, por favor. 1 Coríntios 3, verso 3. Olha o que aqui diz, 1 Coríntios 3, verso 3. Eu gostaria que alguém lesse. Aí depois eu vou dividir a lição. A partir desse comentário eu vou dividir a lição com vocês. Se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? E olha só, algumas versões dizem, e vocês não andam segundo os padrões desse mundo? Ou vocês não fazem o mesmo que todos fazem? Será que essas brigas, essas picuinhas, porque é assim, vamos pensar também, começando com os membros, que às vezes vivem de picuinha, olhando para a vida do outro. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam amadurecer. Esse negócio de picuinha, de falar da vida do outro, dedurando o outro, julgando o outro, isso aí é coisa que o mundo lá fora faz. E eu soube que vocês estão fazendo também. Brigas e picuinhas. Mas vocês têm que fazer diferente. Isso pode existir lá fora, mas a igreja de Deus aqui é diferente. Certo? Então, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem também? Então, isso pensando, tudo é querendo dedurar para o pastor, dedurar para o irmão, ficar falando. Gente, se vocês são assim, e nós somos assim, mas nós temos que ouvir o conselho de Paulo, precisamos crescer. Porque isso ainda é a segunda carne. Nós ainda estamos continuando imitando o mundo. Aí ele diz assim, mas aí vem para a liderança, porque aqui com o apóstolo Paulo não é só os membros da igreja. E isso se avoluma, isso se estende à liderança. Porque o apóstolo Paulo está falando diretamente com os líderes. Como a gente sabe aqui, que tinha um ego inflado, porque se diziam que tinham recebido instrução de Apolo, ou instrução de Paulo, ou que tinha sido colocado no cargo por Paulo. Outros porque dizia que era seguidor de Pedro, porque Pedro era, de fato, o fundador da igreja, porque tinha convivido com Jesus. Podia até se orgulhar, encher o seu ego, eu sou seguidor de Pedro, o que realmente conviveu com Jesus, que viu Jesus. Paulo e Apolo não viram. Aí vai, outros dizem, eu não sou nenhum, sou de Jesus. E ficava com aquelas brigas, querendo ser mais sábio do que outro, porque tinha algum conhecimento, porque tinha sido ensinado por Apolo. Aí ele diz assim, olha, eu, apesar de ter conhecimento, porque Paulo conhecia as tradições judaicas, as leis romanas, a filosofia grega, ele era um poliglota, portanto. Mas aí o que é que ele diz? Olha, eu, quando cheguei entre vós, não desejei saber outra coisa, a não ser Cristo e este crucificado. Então, toda sabedoria humana, ou forma de organização humana, a empresa tem esse negócio de hierarquia, de liderança, do maior, né? Mas aqui, no reino de Deus, todo o chão é plano, todo mundo é servo. É outro modelo de organização. O maior torna-se menor. Então, nesse sentido, olha só, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês não podem estar com esse espírito de disputa. Isso é carnal, isso é imaturidade. Brigando por posição, por reconhecimento. Vocês precisam amadurecer. Vocês precisam agir segundo o Espírito. Amém? No caso do apóstolo Paulo, ele tinha muita paciência com a igreja. É tanto que ele vai escrever depois outra carta, né? No caso, no cânon do Novo Testamento, é a segunda carta, mas possivelmente a terceira carta. Então ele tinha muita paciência. Eu acho que é um ensinamento para nós hoje. A gente vê que a igreja vai ter seus problemas, a imaturidade da igreja é algo real e presente, mas a gente tem que ter paciência. E o apóstolo Paulo tinha paciência, porque ele disse, olha, eu não posso dar mais comida sólida para vocês, porque vocês ainda são carnais, ainda são imaturos. E nós temos que entender que nós não podemos desistir da igreja. Tem que insistir, ter paciência, para que realmente a igreja possa alcançar e atingir essa maturidade que tanto o apóstolo Paulo almejava para a igreja de Coríntios. Esquecendo essa palavra, irmã Vanusa, espírito faccioso é alguém que vem de facção, né?
Não existem as facções, né? No mundo do crime existem as facções. Então, pegar a igreja de Deus e ter facções dentro da igreja, né? Dividir a igreja. Um grupo de Paulo, um grupo de Apolo, um grupo de Pedro, um grupo de Jesus. Apolo era um dos líderes da igreja de Coríntios, que foi trazido pelo apóstolo Paulo, né, para ensinar. Ele era um grego. Vamos trocar a palavra facção por divisão. Como é que eu posso entender a divisão na igreja? Isso é uma coisa boa, positiva? Como é que o apóstolo Paulo chama a divisão? Ou alguém que causa divisão na igreja? Não, acho que tem que ser união. A partir do momento que se torna divisão, acho que já não é bom. A divisão é listada como obra da carne, da carne. pelo apóstolo. Isso é uma obra da carne também. E o que é que ele diz aí? Ó? Porque há... Ciúmes e brigas entre vocês. Eles brigavam em ciúmar, né? Quem é melhor que o Aí, pré- será que é isso? Será que não mostra que isso vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Né? O Tiago também faz menção ao espírito faccioso, quando diz, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie, de todas as coisas ruins. Porque o apóstolo Paulo, ao falar desses homens que viviam de contenda, de dissensões, de briga na igreja, como é que o apóstolo Paulo começou a chamar esses homens? Esses homens eram homens o quê? Eram homens espirituais? Como é que o apóstolo Paulo chama esses homens? Eram homens carnais. Controlados pelos apetites e pela natureza da carne, né? Esse negócio de querer ser superior, melhor que o outro, isso não é uma coisa... A gente sabe que o maior torna-se menor no reino de Deus. Isso é uma coisa assim, muito do mundo. No mundo, lá fora pode existir isso. Aqui não. Então, até ontem no Bíblia em Foco, a pessoa diz, somos do mundo, mas não fazemos as coisas que o mundo faz. É por isso que lá na frente o apóstolo Paulo diz assim, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e que fazem o que todos fazem? Nós devemos fazer o que todos fazem? Ah, mas fulano faz. Tem aquela história, né? Fulano também faz, todo mundo faz. Você vou fazer não é. também. Vou fazer também. Fulano Você tá... não é todo mundo. Tem até uma sériezinha, né? Fulano Você não é tava todo lá... mundo. Fulano estava lá na praça, lá como é que diz? No evento, lá na praça. Eu escutei pessoas falando esse ano, esse ano na festa, no festival aí, tinha muito evangélico lá dentro da festa. Hoje em dia ninguém está sabendo mais quem é evangélico, mais quem é do mundo, porque é assim que as pessoas veem, né? Agora eu vou ser radical, mãe. Agora eu vou ser radical. Também, não, se tiver lá, aí, é porque o povo não está vendo. Mas, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é dentro da igreja. Sim, mas peraí. Não, eu entendo. A senhora não está errada, não. Eu estou só dizendo que isso é uma parte, mas não é tudo. Porque, por exemplo, tem gente que pode até não estar lá, mas dentro da igreja está fazendo briga. Sim, mas... causando confusão. Que era isso que estava acontecendo em Coríntios. Mas o que vocês não estão entendendo? Vocês não estão errados. Está certo. Isso é um ponto. Só que não pode a gente limitar o nosso entendimento de fazer o que o mundo faz só nessas coisas. É isso que eu estou tentando combater. Porque, por exemplo, divisão na igreja. Tem 5 pastores dentro da igreja. Nunca foi à festa, está lá. Talvez disciplinando uma pessoa que foi lá para o forró. Mas ele mesmo está brigando com outro pastor, um exemplo. Para o cargo, para o poder. Aqui nós não estamos falando de membros da igreja. Nós estamos falando de líderes. Pessoas que estavam à frente da igreja de Coríntios. O que era colocado por Paulo, que era colocado por Apolo. E estava em briga entre eles. E o apóstolo Paulo diz aqui, ó, presta atenção no versículo. Porque vocês vivem como se fossem pessoas do mundo. Quando tem ciúmes e briga entre vocês, será que isso não prova? Vamos ficar no texto, 1 Coríntios 3:3. Que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todo mundo faz? Todo mundo faz, eu vou fazer também. Só que, meu amigo, você não é desse mundo. Mas tem hierarquia, você tem que obedecer. Não existe hierarquia. Pessoas acham que quando tem ciúmes no casamento, é porque tem amor, não existe amor naquele que você tem ciúmes, é porque existe amor. Porque a pessoa ama aquela pessoa. Não é assim. Não.
Porque quem tem ciúmes, o ciúmes é onde está. Ele provoca as contendas, né? O que o apóstolo Paulo fez? Primeiramente, ele não tirou ninguém da igreja. É isso que toda a discussão é essa. Ele teve paciência com o povo, mas assim, ele não deixou de exortar, de aconselhar. Ele está aconselhando aqui. Está escrevendo uma carta. Vamos voltar. Ele está escrevendo uma carta. Olha aí, ó, eu soube que vocês vivem brigando aí por cargo. Vocês vivem como se fossem pessoas do mundo. Não pode ser assim. Eu quero poder fazer vocês crescerem, amadurecerem, para que eu possa dar uma comida sólida. Porque, por enquanto, vocês são tão carnais, que só pode tomar leite. E eu quero dar uma comida sólida para vocês. Vocês têm que completar a fase dos 6 meses que não podem comer. Pois é, mas infelizmente, a palavra de Deus diz, né? Muitos dirão Senhor, Senhor, e poucos entrarão no reino dos céus, né? Ninguém sabe, aí é com eles e Deus, né? Nosso pensamento, nosso testemunho, a nossa fé, é com Deus, né? Exatamente, ninguém pode fazer... Porque quando for imitar, fazer o que o mundo faz, nisso aí também, os outros estão indo para essa ponta, a gente vai fazer. Mas nessas outras coisas que a gente acha que não é do mundo, que às vezes a gente passa o pano, como é que se diz? Fecha os olhos diante disso aí, também é uma coisa do mundo. Pelo que eu li, né, os coríntios estavam se similarizando com práticas do mundo, usando tipo coisas da igreja, os líderes que eles tinham lá, né, que você estava falando o tempo todinho, e do partidarismo. O pastor diz assim que não é sobre quem planta ou quem rega, que Deus é o maior de todos, Deus que está fazendo tudo. Então, não é sobre os líderes, quem é o melhor, quem é o pior, e sim sobre Deus. A obra não é nossa, né? A obra é de Deus. Muito bem. Brigas, dissensões, ciúmes. Como isso pode comprometer a unidade da igreja? Isso compromete a unidade da igreja? Muito. Para o mesmo grupo de pessoas, o apóstolo Paulo escreve... essa igreja aqui, porque a gente não vai entrar nesse trimestre, só no próximo. Que ele escreve o capítulo do amor, 1 Coríntios 13. E ele vai dizer o quê? Que o amor não é ciumento, o amor não é orgulhoso. Tudo que a igreja de Coríntios é. E aí, quando a gente chega aqui no capítulo 13, a gente vai entender que é quando a igreja realmente vai atingir a sua maturidade. Quando ele passar a exercer essa prática do amor ágape de 1 Coríntios 13. Exatamente. Assim mesmo. Desse negócio de ciúme, brigas e tal. Eu acho que compromete muito, porque vai ter uma rivalidade lá nas alturas, que toda vez que você for fazer alguma coisa, fulano vai estar falando para outra pessoa sobre você, e aquela pessoa que deve estar fazendo aquele negócio deve estar falando de você para outra pessoa. E isso vai ter grupos na igreja, né? Facções, né? Panelas na igreja. E a igreja de Deus é um povo só. O apóstolo Paulo diz que quando um membro do corpo sofre, o restante do corpo também sofre. Então, quer dizer que quando um estiver mal, a outra panelinha está mal. Aí eu estou do outro lado aqui, da outra panelinha, feliz porque o outro está sentindo mal. Mas aí você está sendo prejudicado porque o corpo de Cristo está sendo afetado. Nunca me deixar, pois Ele mesmo promete que nunca irá me deixar. De novo. Nunca me deixar, pois Ele mesmo promete que nunca irá me deixar. Nas tristezas da vida, nas dores e nas aflições. Eu quero todo mundo em pé. E no lidar do dia, vindo quaisquer tentações, Cristo sempre promete, anda pra me livrar, pois Ele mesmo promete que nunca irá me deixar.
nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete que nunca irá me deixar. Amém. Jesus é a força para nós conseguirmos avançar naquilo que Ele propôs, a carreira que Ele propôs para nós. Amém? Então que Deus nos abençoe grandemente, para que nós como igreja possamos atingir essa maturidade espiritual que tanto o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios. Amém? Santo maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo da Escola Sabatina. Que o Senhor sempre possa, ó Pai, guiar nossas vidas, seguir conosco, Senhor Deus, caminhar conosco, Senhor Deus, nos auxiliando, nos ajudando, Senhor Deus, a vencer os nossos defeitos, que as nossas inclinações carnais, muitas vezes, Senhor Deus, por disputa de cargo, de poder, muitas vezes pela questão assim da vaidade mesmo, do espírito de rivalidade, que o Senhor possa fazer que a gente venha superar tudo isso, para que nós possamos atingir a maturidade, a estatura do perfeito varão, ó Pai, que o Senhor tem proposto para nós. Sabemos que nós não podemos fazer isso sozinho, que dependemos do Teu Espírito Santo, que o Espírito Santo possa gerar em nós, Senhor Deus, o fruto, o Seu fruto, ó Pai, que o amor reine em nosso coração, para que não exista mais o ciúme, para que não exista mais o orgulho, para que todas essas coisas carnais, próprias dos seres humanos e do mundo, possam ser superadas, Senhor Deus, em nossas vidas. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Resoluto, mas sumiço, sempre a Ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. A minha amiga que eu mais amo se chama Esther. Te amo, Esther. Beijo, melhor amiga. Nossa amizade é linda. Quando eu estava chorando, você me ajudou e me alegrou.